Você está aqui, e só isso já diz muita coisa. É madrugada, a casa está quieta, mas o seu coração não está. Você sonhou com alguém que partiu, e quando acordou, aquela dor familiar voltou. Aquela sensação de que o peito aperta e os olhos já marejam antes mesmo de você entender por quê. Você sabe por quê. Você sentiu por alguns segundos que aquela pessoa ainda estava aqui. E então a realidade chegou, silenciosa, pesada, cruel. Seja bem-vindo ao Clamor da Madrugada. Este canal existe por causa de você. Existe por causa dessa hora exata. Essa hora em que o mundo dorme e a saudade acorda. Você não está sozinho aqui. Neste exato momento, há outros corações acordados, com o travesseiro molhado, segurando o celular e procurando um lugar para colocar essa dor. Você encontrou. Antes de começarmos a nossa oração, eu te faço um convite simples e cheio de amor. Vai lá nos comentários. Escreve o nome de quem você sonhou. Escreve o nome de quem você sente falta. Só o nome já é suficiente. Porque aqui ninguém é esquecido. Nenhuma saudade é pequena demais. Escreve o nome. E sabe que vou orar junto com você. Agora, fecha os olhos se você puder. Respira fundo. E deixa Deus te encontrar aqui. Pai, Pai eterno, Pai que não dorme, Pai que está acordado agora, olhando para esse filho, para essa filha, que acordou com o coração apertado no meio da noite. Tu sabes o que aconteceu, tu viste o sonho, tu estiveste lá, e agora tu estás aqui. Nós te invocamos nesse momento, Espírito Santo. Vem, Consolador. Esse é o teu nome, esse é o teu ofício. Esse é o motivo pelo qual Jesus disse que não nos deixaria órfãos. João 14:18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E tu voltaste, não com passo e forma, mas com presença, com calor, com aquela sensação inexplicável de que alguém está aqui, mesmo quando o quarto está vazio. Espírito Santo, entra nesse quarto agora, entra nessa cama, entra nesse silêncio, senta ao lado de quem está ouvindo isso e ainda está tremendo por dentro, porque acordar de um sonho assim não é fácil. É bonito e é cruel ao mesmo tempo. É bonito porque por alguns instantes aquela voz voltou, aquele rosto apareceu, aquele abraço talvez foi sentido de novo. E é cruel porque o despertar chega e com ele a ausência. De novo, como se a perda acontecesse uma segunda vez. Mas, Pai, nós cremos que o Senhor é maior do que essa dor. Nós cremos no que diz o Salmo 34, versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Perto, não distante, não ocupado, não indiferente. Perto. E é isso que pedimos agora. Que essa pessoa que está ouvindo sinta essa proximidade, não como uma ideia, não como uma teologia, mas como presença real, como um calor no peito, como uma paz que não tem explicação humana. Pai, o Senhor conhece cada lágrima que caiu nesse travesseiro hoje à noite. O Senhor viu. O Salmo 56, versículo 8, diz algo lindo, algo que poucos param para ler. Conta as minhas aflições, guarda as minhas lágrimas na tua garrafa. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima tem um registro, Senhor. Nenhuma caiu no esquecimento, nenhuma foi desperdiçada. Esse choro da madrugada, Deus guardou. Esse soluço engolido para não acordar ninguém, Deus ouviu. Esse eu sinto tanta falta, dito em silêncio, só no pensamento, Deus leu, porque Ele é assim. Ele é esse tipo de pai, que colhe lágrima por lágrima, que guarda cada uma delas como se fossem preciosas. E são. As tuas lágrimas são preciosas. Senhor, nós pedimos agora pelo coração que está apertado, esse coração que sonhou, esse coração que acordou sozinho, esse coração que olhou para o lado da cama e sentiu o vazio de novo, esse coração que ainda não sabe muito bem como continuar, mas que está aqui,
que escolheu orar, que escolheu buscar o teu nome no lugar mais difícil da noite. Isso, Senhor, é fé. Isso é coragem. E o Senhor honra quem clama no meio da dor. Vem, Espírito Santo, vem agora, com todo o teu peso de glória e ternura, cobre esse filho, cobre essa filha, com o teu manto de consolo. Senhor, eu quero falar com o Senhor agora sobre cada um que está aqui, porque não é uma multidão genérica, não é um grupo sem rosto, são pessoas, com histórias, com nomes, com dores muito específicas, e o Senhor conhece cada uma delas melhor do que eu, mas eu quero nomeá-las. Quero interceder por cada coração que essa madrugada encontrou acordado. Senhor, eu oro primeiro por quem perdeu o companheiro, por quem perdeu a companheira, por quem dormia do lado de alguém por anos, por décadas, por quem aprendeu a dormir no ritmo da respiração de outra pessoa, por quem acordava de madrugada e esticava o braço e aquele braço encontrava calor do outro lado, e agora encontra o vazio. Pai, isso dói de um jeito que as palavras não conseguem descrever direito. Não é só solidão, é amputação, é acordar e perceber que metade de você foi embora e não volta mais. Senhor, eu oro por cada viúva, por cada viúvo, por aquele homem que não sabe mais com quem dividir as coisas pequenas do dia, por aquela mulher que cozinha e ainda faz o prato do marido antes de lembrar que ele não está mais, por quem guarda a escova de dentes do outro porque jogar fora parece demais. Pai, o Senhor entende essa dor. Isaías 54, versículo 5 diz algo poderoso, porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome. O Senhor não abandona quem ficou. O Senhor se coloca no lugar do que foi tirado, não para apagar a memória, mas para preencher o vazio com a sua presença. Cobre cada viúva, Senhor. Cobre cada viúvo. Que nessa madrugada eles sintam que não estão sozinhos nessa cama fria. E agora, Pai, eu oro por quem carregou no colo e enterrou depois, por quem escolheu nome, decorou quarto, sonhou o futuro e viu tudo desmoronar, por quem perdeu o filho pequeno, por quem perdeu o filho adulto, porque não importa a idade, filho é filho, e não existe ordem natural nisso. Pais não foram feitos para enterrar filhos, e nenhum pai, nenhuma mãe se recupera completamente disso. Eles aprendem a carregar, mas não esquecem, jamais esquecem. Senhor, eu oro por essa mãe que sonhou com o filho essa noite e acordou chamando o nome dele no escuro. Eu oro por esse pai que tenta ser forte durante o dia e chora escondido de madrugada porque não quer preocupar os outros filhos. Pai celestial, o Senhor também sabe o que é ver um filho partir. O Senhor viu Jesus na cruz. Eu não consigo imaginar isso, mas o Senhor viveu. E por isso, quando uma mãe perde um filho, quando um pai perde uma filha, o Senhor não olha de longe. O Senhor olha de dentro da mesma dor. Salmo 147, versículo 3. Ele sara os que têm o coração quebrado e curativa as suas feridas. Cura essa ferida, Senhor. Não apaga, não esquece, mas cura. Que essa mãe consiga respirar hoje, que esse pai consiga dormir, que o sonho que veio essa noite não seja tortura, mas visita, um presente, um instante de graça. E, Senhor, eu oro por quem perdeu pai, por quem perdeu mãe, por quem achou que ia ter mais tempo, por quem não teve tempo de falar o que precisava falar, por quem ficou com palavras engasgadas, com perdões não ditos, com eu te amo, que ficou preso na garganta. Pai, eu oro por esse filho adulto que parece um adulto por fora, mas que por dentro ainda é uma criança querendo o colo da mãe. Por essa filha que cada vez que fica doente ainda sente vontade de ligar para a mãe. E então lembra. E a dor chega de novo, fresca, cruel, pontual. Eu oro por quem perdeu o pai cedo demais, por quem cresceu sem esse amparo, por quem carrega um vazio antigo que se chama orfandade. Salmo 68, versículo 5.
Pai dos órfãos e defensor das viúvas, é Deus no seu santo habitáculo. Esse é o Senhor, Pai dos sem pai, amparo dos sem amparo. Que cada órfão que está ouvindo isso sinta agora o peso dessa verdade, não como consolo vazio, mas como realidade espiritual concreta. Tu tens pai, e esse pai não morre, não adoece, não te abandona, não parte antes da hora. Ele está aqui agora. Mas, Senhor, tem algo que eu preciso falar para quem está ouvindo. Algo que vai além da dor de hoje. Algo que é maior do que essa madrugada. A eternidade. Nós cremos, Senhor, nós cremos que essa separação não é definitiva. Nós cremos no que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses 4, versículo 13. Não queremos, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Há esperança. Quem morreu em Cristo não se foi para sempre, foi na frente, e há um dia que vem, um dia que está prometido, um dia que nenhum poder desse mundo vai conseguir cancelar, o dia do reencontro, Apocalipse 21, versículo 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem choro, nem dor. Isso está prometido. Cada lágrima dessa madrugada vai ser enxugada por mãos que criaram o universo. E quem partiu, você vai ver de novo, vai reconhecer, vai abraçar, vai ter toda a conversa que ficou pela metade aqui. Esse abraço que você sentiu no sonho, um dia vai ser real de novo. E dessa vez não vai terminar. Descansa nessa promessa, filho. Descansa nessa promessa, filha. Essa dor é real, mas ela é temporária. A eternidade com quem você ama é para sempre. Senhor, nós mudamos de postura agora. Não porque a dor passou, não porque o choro secou, mas porque há um momento na oração em que o Filho de Deus para de só chorar e começa a declarar. Para de só sentir e começa a exercer autoridade. E esse momento é agora, porque o Senhor não nos deu espírito de covardia. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, nós nos levantamos agora, mesmo deitados nessa cama, mesmo com o coração pesado, mesmo com os olhos inchados, nos levantamos no espírito e declaramos: angústia, eu falo com você agora. Você que chegou silenciosa no meio desse sonho, você que aproveitou o momento mais vulnerável dessa pessoa, o momento em que ela estava dormindo, em que as defesas estavam baixas, em que o coração estava aberto. Você não tem direito aqui. Em nome de Jesus, eu repreendo a angústia que veio com esse despertar. Essa sensação de aperto no peito, esse nó na garganta que não desfaz, essa respiração curta, esse peso invisível nos ombros. Sai. Você não pertence a esse quarto. Você não pertence a esse coração. Você não tem morada aqui. Porque a palavra diz em João 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não se turbe, isso é uma ordem do próprio Jesus, não uma sugestão, uma ordem. E quem obedece a essa ordem é o coração. Mas também são as forças contrárias que tentam perturbar. Angústia, você foi repreendida. Em nome de Jesus, pela autoridade do sangue derramado no Calvário, pela autoridade da ressurreição, pela autoridade do nome acima de todo nome, sai desse coração. Agora. E você, medo. Eu sei que você também está aqui. Medo do silêncio da casa. Medo do futuro sem aquela pessoa. Medo de não aguentar. Medo de enlouquecer de saudade. Medo de esquecer a voz. Medo de esquecer o cheiro. Medo de um dia não sentir mais falta. Eu entendo cada um desses medos. São medos reais. São medos humanos. Mas eles não têm autoridade sobre essa vida. Salmo 23.
um dos salmos mais cantados do mundo. E sabe por quê? Porque ele foi escrito por alguém que também atravessou o vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Não tu estiveste, não tu estarás. Tu estás presente, agora, nesse quarto, nessa madrugada, nessa cama. Medo, em nome de Jesus. Eu te expulso desse ambiente. Você não vai roubar mais o sono dessa pessoa. Você não vai mais distorcer o futuro e pintar tudo de escuridão. Porque o futuro pertence a Deus. E Deus é luz. E na luz não há trevas nenhumas. 1 João 1, versículo 5. Vai embora, medo. Esse lugar está ocupado pela fé, ocupado pela esperança, ocupado pela presença do Espírito Santo. E eu falo agora sobre essa insônia que chegou junto com o luto, porque perder alguém muitas vezes rouba o sono também. O corpo cansa, mas a mente não para. A mente fica rodando memórias, rodando conversas, rodando tudo que foi dito, tudo que não foi dito, e o sono não vem. Ou vem e traz sonhos que partem o coração. Insônia, eu repreendo você agora, em nome de Jesus. Porque a palavra diz em Salmo 127, versículo 2: é inútil que vos levanteis de madrugada e vades dormir tarde, porque ele o dá a seu amado enquanto dorme. Deus dá dons aos seus amados enquanto eles dormem. O sono não é fraqueza. O sono é um presente de Deus. E esse presente foi roubado pela dor, pelo luto, pelo medo, pela angústia. Mas nós reclamamos esse presente agora. Que o sono volte, que seja suave, que seja restaurador, que se vier sonho, que seja um sonho de paz, não de tortura. Que o Senhor que guarda Israel e não cochila nem dorme, vigie esse sono agora. Salmo 121, versículo 4. Eis que não tosqueneja, nem dorme o guarda de Israel. Então pode descansar, pode fechar os olhos. Alguém está de guarda. E agora? Eu quero declarar sobre esse lar, sobre essa casa que ficou diferente depois que aquela pessoa partiu, porque a casa muda, não é impressão. Os cômodos ficam diferentes, os barulhos ficam diferentes, o silêncio pesa de um jeito diferente. Tem o canto favorito que dói olhar, tem a xícara que ninguém usa mais, tem o casaco ainda pendurado no gancho, tem o cheiro que vai embora devagar e que a gente tenta segurar. Eu entendo. A casa virou um lugar de memórias, e memórias doem. Mas eu declaro hoje, sobre cada cômodo dessa casa, que a presença de Deus vai preencher cada espaço vazio, cada canto silencioso, cada cadeira desocupada, cada lado da cama frio. A presença do Senhor vai entrar, como luz pela janela, como calor invisível, e vai transformar essa casa de lugar de ausência em lugar de encontro com Deus. Eu declaro paz sobre essa porta de entrada. Que bênção e proteção entrem e o luto pesado fique do lado de fora. Eu declaro paz sobre esse quarto. Que o descanso seja restaurado. Que o travesseiro seja lugar de paz e não de pranto sem fim. Eu declaro paz sobre essa cozinha. Que o ato de cozinhar volte a ser nutrição e não lembrança que aperta. Eu declaro paz sobre essa sala. Que risada volte um dia, que a vida volte a acontecer ali, com saudade no coração, mas com esperança nos olhos. Salmo 122, versículo 7. Haja paz dentro dos teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Paz dentro dos muros, não paz fingida, não paz de entorpecimento, paz real, paz de Deus, que excede todo entendimento. Filipenses 4, versículo 7. Que essa paz faça sentinela, que guarde o coração e a mente. Essa casa ainda vai conhecer alegria. Essa casa ainda vai ser habitada com propósito. Porque Deus não desperdiça nenhuma história, nem as que passam pelo luto mais fundo. Pode acreditar nisso, pode segurar essa promessa. Você não está sozinho nessa casa, nunca mais estará. Chegamos até aqui.
juntos, você e eu, nessa madrugada, nessa oração. E eu preciso te dizer uma coisa antes de você fechar os olhos. Você foi corajoso, você foi corajosa. Sabe por quê? Porque quando a dor chegou, quando o sonho acabou, quando o coração apertou, você não ficou sozinho com isso. Você buscou, você clamou, você orou. E isso é fé. A fé mais real que existe. Não a fé do momento fácil, mas a fé da madrugada. A fé do olho inchado. A fé do coração partido que ainda assim abre a boca e diz o nome de Deus. Essa é a fé que move montanhas. Então agora, eu quero te preparar para descansar. Não vou te mandar parar de sentir. Não vou te mandar fingir que está tudo bem. Mas vou te convidar a soltar o peso. Só por essa noite. Você não precisa resolver a saudade agora. Você não precisa entender tudo agora. Você não precisa ser forte agora. Agora você só precisa deitar, respirar e confiar. Mateus 11, versículo 28. Jesus disse, e quando Jesus diz, não tem como ignorar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Descanso. Não solução imediata, não resposta para todas as perguntas. Descanso, e você está cansado. Você está cansada, não precisa nem confessar. O seu corpo sabe, a sua alma sabe, Deus sabe. Então vem. Deita agora. Ajeita o travesseiro, cobre o corpo e sabe que o Senhor está aqui. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e logo dormirei. Porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Segurança. Não porque a casa está trancada, não porque o alarme está ligado, mas porque Deus está acordado e Ele faz sentinela. Pode fechar os olhos agora. Devagar. Respira. Sente o peso do corpo na cama. Sente o calor do cobertor. Sente a presença. Essa presença que não tem explicação, mas que você sente. Lá no fundo, no lugar onde as palavras não chegam, é Ele, é o Consolador, cumprindo o seu nome, nessa madrugada, nesse quarto, com você. E se o sonho voltar, que venha com paz, que seja visita, não tormento, que você veja o rosto de quem ama e acorde sorrindo, mesmo com lágrima no canto do olho, porque há graça até nos sonhos. Oração de gratidão pela vitória, Pai. Nós chegamos até o fim dessa oração e nós te agradecemos. Não porque a dor passou, não porque a saudade sumiu, mas porque o Senhor esteve aqui, do começo ao fim, em cada palavra, em cada pausa, em cada suspiro de quem estava ouvindo. O Senhor não se cansou, o Senhor não olhou para o relógio, o Senhor não achou tarde demais, o Senhor estava aqui, pronto, presente, pleno. E nós te agradecemos por isso. Agradecemos por cada lágrima que o Senhor colheu. Agradecemos por cada abraço invisível que foi dado. Agradecemos por cada coração que chegou aqui partido e agora respira um pouco mais fundo. Pai, nós declaramos vitória sobre essa madrugada. Não a vitória de quem não sofreu, mas a vitória de quem sofreu e não desistiu. A vitória de quem chorou e ainda assim disse o teu nome. Romanos 8, versículo 37. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Mais que vencedores, não vencedores sem batalha, mais que vencedores no meio dela. E essa pessoa que ouviu essa oração saiu dessa madrugada vencedora, mesmo que o coração ainda doa, mesmo que a saudade ainda aperte, ela clamou. E o Senhor ouviu, e isso é vitória. Obrigado, Pai. Obrigado por essa vida. Obrigado por essa história. Obrigado por não ter desistido dessa pessoa nem uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Antes de você dormir, deixa eu te falar uma última coisa. Amanhã vai chegar. E quando o sol entrar pela janela e você abrir os olhos e a realidade do dia vier, você vai sentir falta de novo. Provavelmente. Não vou mentir para você. Amanhã tem esse costume de trazer a ausência de volta junto com a luz.
Mas eu quero que você se lembre de uma coisa só. Você atravessou essa noite que parecia longa demais, essa noite que começou com um sonho e terminou com uma oração. Você atravessou, e amanhã você vai atravessar o dia. Não sei como, talvez devagar, talvez com pausas, talvez com choro no banheiro para ninguém ver, mas você vai atravessar, porque você é mais forte do que essa dor. Não mais forte sozinho, não mais forte sozinho, mais forte com Deus. E essa é a diferença que muda tudo. Isaías 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Ele te sustenta com a mão direita, fiel, firme, constante. Você pode cair para frente, pode cair para trás, pode tremer, pode vacilar, mas não vai cair. Porque tem uma mão te segurando, uma mão que nunca cansou, uma mão que nunca largou, uma mão que estava aqui antes mesmo de você clicar nesse vídeo. E olha, se essa oração chegou até você hoje, não foi por acaso. Nada é por acaso, especialmente na madrugada. Esse canal existe para isso, para te encontrar nas horas em que você mais precisa. Na insônia, na saudade, no silêncio pesado de madrugada. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve agora. Aperta o sininho, porque tem noite que você vai precisar de oração antes mesmo de saber disso. E eu quero estar aqui quando essa noite chegar. Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que também está acordado nessa madrugada. Às vezes a pessoa não pede ajuda, mas você sabe que ela precisa. Manda esse vídeo, sem texto, sem explicação. A oração fala por você. E lá nos comentários, escreve como você está saindo dessa oração. Escreve uma palavra só se quiser. Paz, alívio, gratidão. Ou escreve tudo. O canal está aqui. Eu estou aqui. Agora. Fecha os olhos. Respira. Sabe que você não está sozinho. Nunca mais vai estar. Aquela pessoa que partiu amou você de verdade, e amor assim não desaparece. Ele fica em cada memória, em cada hábito que ela te ensinou, em cada traço do seu jeito de ser. Ela deixou parte dela em você, e essa parte nunca vai embora. Dorme agora, com paz, com fé, com a certeza de que o amanhecer vem, e com ele, a força de um novo dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te console. E que quando o sol nascer amanhã, ele nasça dentro de você também. Boa noite, com amor, do clamor da madrugada. Amém.